Olá, meu nome é Rejane, eu sou aluna do primeiro semestre de Pedagogia e estou aqui para contar a minha memória, né? Eu quero me reverter quando eu fiz a primeira série. Foi lá na escola Alexandre Gomes da Silva Chaves, na cidade de Alto Paraguai, aqui no Mato Grosso. Então, popularmente lá é conhecido como grupo. É uma escola tipo naqueles moldes baianos, onde as janelas eram tipo assim, aquelas janelas grandes voltadas para a rua. Na época a gente não tinha ar condicionado, era ventilador. Não tínhamos carteira para todo mundo. Em alguns momentos a gente ficava até sentado assim no chão ou, não, ou aquelas carteiras que não tinha aquela parte de escrever. Mas só que era tipo meio que segregado, por situação financeira. Geralmente aqueles alunos com uma classe social mais baixa se agregava também com outros da mesma classe social dele. Tipo, é filho de professor, geralmente as amizades deles era os outros filhos de professor. Então era meio assim, meio que classe social. Era uma sala, tipo assim, tinha bastantes alunos, era uma professora só. E eu quero me remeter quando a professora ensinou o Kakoku. Tipo, como eu era uma criança quieta, né? Porque naquela época, aluno bom era aquele aluno que era quieto, que não tinha, que não bagunçava, que não perguntava. Totalmente assim diferente dos moldes de agora. Então eu tinha muito medo de errar, tipo de virar chacota na escola, de zoação dos colegas, entendeu? Até porque minha classe social acho que era tipo C, tipo, eu já era a última lá das categorias, então disso você já é meio que segregada e de tipo deixado de escanteio. E naquela época não tinha uma política assim de inclusão nessa parte. Tanto é que quem participava das danças de festa junina, de alguns poucos eventos que tinha, era quem tinha uma capacidade financeira maior. Geralmente a gente, tipo, eu mesmo nunca participei de dança de quadrilha, essas coisas nada, porque na verdade não era nem convidada, entendeu? Mas eu quero remeter a isso, a quando a professora ensinou o Kakoku. Então, mais ou menos uma sexta-feira, eu acredito que foi uma sexta-feira, que já tem um bom tempo, né? Quando eu tinha acho que uns 7 anos. A professora falou que na segunda-feira ia tomar a lição do Kakoku. Eu não esqueço hoje que o nome era O Cavalo de Dona Cota. Então, eu fui para casa com aquele na cabeça, né? Eu não tava entendendo direito, não conseguia ler direito. Imagine, o cacocô aqui ficou na minha cabeça. Cheguei em casa, né? Falei pra minha mãe, só que minha mãe tinha pouco estudo. Pouco estudo assim, tipo de nem ensinar mesmo. Tanto é que tem pouco tempo agora que ela consegue escrever, ler alguma coisa. Mas aí ela falou pro meu tio, falou pra me pedir pro meu tio. Eu pedi pro meu tio. Só que naquele final de semana, meu tio bebeu. E aí minha mãe ia trabalhar, a gente era tipo 5 crianças. Então a minha mãe tinha que sustentar, a gente já tinha perdido nosso pai e assim vai. E eu insisti pro meu tio e nada, nada. E ele bebeu, né? Então ali foi. E aquilo ficou na minha cabeça o final de semana inteiro. Quando foi de domingo para segunda-feira, aí bateu o desespero, que eu pegava aquilo, eu não conseguia ler direito. Bateu o desespero e quando foi, tipo assim, eu lembro que eu não dormi direito. Quando chegou na madrugada, eu peguei, a gente não tinha luz elétrica, eu peguei a lamparina e fiquei lá tentando ler, entendeu? Passei a madrugada inteira. Aí eu não sei se eu aprendi o Kakoku ou se eu decorei o pouco que a professora tinha passado. Mas, tipo assim, provavelmente eu fui ali. Eu lembro muito mais dessa parte, mas eu acredito que o sono ou alguma coisa ali me travou. Mas eu lembro que eu fui pra escola no outro dia
E tipo assim, rezando pra professora não perguntar pra mim, né? Rezando, meu Deus do céu. Já pensou se a professora pergunta pra mim, eu não sei, e virar chacota da escola? Não. Ah, eu fui com aquilo na cabeça. E chegando na escola, eu não, aí eu já não consigo mais me remeter se ela perguntou ou deixou de perguntar, ou se, tipo assim, ou se eu li, ou se eu decorei algum trecho ali e eu falei. Até porque, como eu já disse antes, eu era uma pessoa quietíssima. Eu não nem respirava na escola, né? E voltava, e o medo de uma reclamação, e o medo de. E assim ia, porque antigamente era aluno bom é o aluno quieto, é o aluno que não dá trabalho. Diferente de hoje. Então, eu me arremeto muito isso à nossa disciplina aí, a nossa disciplina que foi desenvolvimento e aprendizagem na infância, né? Que é a disciplina na educação 1. Aí eu não sei se naquela época, né, se era de maneira certa ensinar, se era ter medo de errar em sala de aula, medo dos colegas. Eu sei, muitas coisas que hoje a gente já não usa mais, que o que a gente usa é a interação em sala de aula, né? Essa interação. Então a minha vivência, eu coloquei que de acordo com Piaget, ela foi tipo assim, foi das operações concretas, né, que assinala o momento decisivo na construção dos instrumentos do conhecimento. Ele afirma que as ações interiorizadas ou conceitualizadas com que o sujeito trabalhava até agora adquirem a categoria de operações. Então foi nessa época tipo que foi o meu desenvolvimento. Então, é uma época que ficou muito marcada. Eu nunca mais esqueci o nome do texto, que era O Cavalo de Dona Cota. De tanto que isso ficou marcado. Mas o que eu me recordo bem é até esse. Eu não me recordo no outro dia como foi em si em sala de aula, porque eu acredito que eu estava com tanto sono que isso me travou. Mas o Cavalo de Dona Cota eu jamais esqueci até hoje. Obrigada aí a todos.